Hoje é o domingo da misericórdia. Esse dia, no começo da igreja, ele era chamado de Domingo Branco, Domingo em Albis. No Sábado Santo, aqueles que eram batizados recebiam uma veste branca. Essa tradição perdura até hoje, não é? Quando você traz uma criança a ser batizada, ela vem com uma veste branca, e a veste ela é abençoada no meio do rito. Eles recebiam essa veste branca e tinham que ficar com ela a semana toda e se apresentar ao bispo nesse domingo. Então eram batizados no sábado santo, e na semana seguinte, no domingo, eles se apresentavam com aquela veste branca. Por que disso? Primeiro, para simbolizar o estado da alma, o estado de graça, e a dificuldade que é se manter na graça. Porque pensa só, a semana toda com a mesma roupa branca. O cuidado que você tem que ter para não se apresentar depois diante do bispo sujo. Isso era um rito simbólico, justamente para mostrar a importância de permanecer na graça e o quanto que a gente precisa lutar para isso. É uma luta. Quando essa semana, aliás, hoje à tarde, o padre vai fazer a primeira comunhão de quase 200 crianças, e essa semana o padre foi confessando as crianças. Um parênteses, Sabe qual é o pecado que mais apareceu das crianças? Faltar da missa. Sinal que os pais entenderam que é fazer primeira comunhão, Quando o padre explicava sobre a confissão, eu falava, e aqui vale também para vocês, um exemplo. Quando você foi batizado, você entrou em estado de graça, em estado de amizade com Deus. É como se Deus, ele amarrasse uma corda no coração dele e uma corda no seu coração. Você está unido a Deus, você está em estado de graça. Essa corda, no fundo, é a paixão do seu filho. É ela que nos une a Ele. Mas, para você entender, quando você então foi batizado, você está em estado de graça, em amizade com Deus. Quando você morrer, se tiver com a corda inteira, você vai lá e sobe a corda e vai para o céu. Que corda que é essa? A cruz do nosso Senhor. Só que nós somos pecadores. E a gente pode cometer aquilo que a gente chama de pecados leves. Os pecados leves, eles sujam a corda, eles sujam essa amizade com Deus. Então veja, dá para subir? Dá, mas a corda vai ficar escorregadia, vai ficar mais difícil, mas dá para subir. Para que a gente limpe a corda, quando a gente faz pecados leves, o que a gente precisa fazer? Basta que a gente basta que a gente reze, basta que você venha na missa e o ato penitencial, peça perdão no ato penitencial, ajude os pobres. Tudo aquilo que você fizer de bom vai limpando a corda. Só que existem pecados que você corta a relação com Deus. Não é Deus, é você que corta. Você corta a corda. É aquilo que a gente chama de pecado grave, pecado mortal. Desde já é preciso que você saiba. Pensa só, se você morre com a corda cortada, como é que você sobe? Morrer em pecado mortal é ir para o inferno.
Eles davam então essa roupa branca para eles perceber que não é brincadeira, que não é fácil. Todos nós aqui, todos nós já sujamos a corda e já cortamos a corda. A única pessoa que não sujou a corda e nunca cortou a corda, além de Jesus, foi a Virgem Maria. Por isso que ela é Imaculada Conceição. Todos nós aqui já fizemos pecados que cortaram a corda. E aí, padre, estou lascado? Deus, na sua misericórdia, a gente vai ver isso. Deus, na sua misericórdia, inventou algo para consertar a corda. Lembra que o padre falou que a corda no fundo é a cruz dele? Deus inventou algo para que a cruz dele volte no nosso coração. Confissão dos pecados. Quando você vem confessar e o padre diz assim: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o padre está jogando o sangue de Jesus em cima de você, e a partir daí a corda volta de novo a estar emendada com Deus. Por isso, a coisa mais importante que existe na vida é permanecer na graça. De novo, se morrer com a corda cortada, como é que você vai lá? Ah, mas eu dava comida para pobre. Ah, mas se está em inimizade com Deus, se não está em estado de graça. É por isso que você reza na Ave Maria, agora e na hora da nossa morte. Você está pedindo o quê? Que Nossa Senhora te ajude a não deixar que a corda corte, nem agora, nem na hora da morte. Viu que cortou, já vai confessar. Padre, mas quais são os pecados que cortam a corda? De modo geral, aquilo que está nos 10 mandamentos. Mas como o padre acabou de falar, esse batalhão de crianças que vai fazer primeira comunhão, que até a missa da tarde são consideradas crianças, mas a partir da primeira comunhão vão ser consideradas adultas. Então, por exemplo, terceiro mandamento, lembra? Guardar domingos e dia de festa de guarda. Faltar da missa do final de semana é pecado grave. Só posso faltar se eu ficar doente ou estiver cuidando de um doente. Roubei. Ah, padre, mas foi um lápis. Roubo é roubo, a matéria é grave, corta a corda. Os pecados sexuais, todos são graves. Por quê? Porque a matéria é grave. É fornicação, pornografia, masturbação, adultério, homossexualismo, todo tipo de pecado sexual é grave. Corta a corda. Matar alguém, não só fisicamente, lógico, né? Mas também matar alguém pela língua. Você espalha uma fofoca de uma pessoa e a pessoa perde o emprego e a pessoa fica mal vista. Explorar quem está sofrendo, por exemplo, uma pessoa que está passando dificuldade, e aí eu vou lá e exploro aquela pessoa financeiramente, ou então vendo algo, explorando aquela pessoa, achando que eu estou sendo esperto, mas no fundo estou sendo ganancioso. Colocar coisas ou pessoas no lugar de Deus, enfim, adivinhação de futuro, querer prever o futuro, invocação de mortos, enfim, o que está lá nos 10 mandamentos. Padre, mas então é difícil, por isso que colocava essa roupa branca, para mostrar o quanto que é difícil, você tem que ficar desviando, né? Imagine só, você está lá com a roupa branca, não dá para você comer um X-Bacon naquela semana, você tem que se segurar, senão vai, né? Vai passar por algum terreno aí com barro, você tem. Então, por que usava essa roupa branca? Para mostrar, a gente perdeu essa noção. Só que permanece essa doutrina. Você tem que morrer em estado de graça para ir para o céu. Se morre com a linha, com a corda unida, mas ainda está suja, vai para o céu, mas vai ter que fazer um estágio no purga, até a corda limpar, e aí você vai, beleza.
Segunda coisa, esse domingo é o domingo da misericórdia, também porque o Papa João Paulo II instituiu, a partir desse evangelho de hoje, que todo ano, o segundo domingo da Páscoa, seja o domingo da misericórdia. Ele instituiu como teologia, mas no fundo ele obedeceu a um pedido que Jesus tinha feito a Santa Faustina, que também era polonesa. E Jesus aparece para ela e pede para que seja instituído no segundo domingo da Páscoa, o domingo da misericórdia. Muito bem. Tomé. A ideia constante que o povo fala é que Tomé é o discípulo que não tinha fé. Assim? Não é bem isso, gente. Por quê? Porque ninguém tinha fé. Vamos ver hoje. A primeira coisa é você perceber que Tomé não era esse voadão aí que a turma pensa. Tomé era um cara decidido e um cara que tomava as decisões da sua vida, ou não por impulso ou por emoção, mas aquilo que o padre falava semana passada, lembra do domingo de Páscoa, que Pedro e João saem correndo até o túmulo, e que os dois representam a fé e a inteligência, a razão? Assim era Tomé. Qual é a outra passagem que Tomé aparece na Bíblia? Você lembra, faz quase um mês que a gente leu o Evangelho de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Jesus estava sendo perseguido aqui na Judéia, perto de Jerusalém. A turma quer matar Jesus. Jesus sabe que não é a hora dele ainda de entregar a vida. Então ele pega e vai para Galiléia, ele foge na Galiléia, ele fica lá, começa a evangelizar ali. Enquanto ele está na Galiléia, Lázaro passa mal. Lázaro mora aqui embaixo. As duas irmãs mandam chamar Jesus. Lázaro está doente. Jesus fala para os apóstolos: vamos voltar lá. Os discípulos falam assim: mas Senhor, agora de pouco a turma queria matar o Senhor, a gente vai voltar no meio do furacão. Veja que de fato foi isso que acabou matando Jesus. Ele desce para salvar Lázaro e vai ser morto. E Jesus fala assim: é preciso, é chegada a hora em que a glória de Deus, a misericórdia de Deus vai se manifestar. Ou seja, Jesus entendeu que chegou a hora dele morrer. Então a gente vai. E aí Tomé fala uma frase que passa despercebido. Tomé fala assim: então vamos para morrer com ele. Um homem assim, um homem que não tem fé, não fala um negócio desse. Ah, padre, mas quando Jesus aparece, os discípulos contam para ele, ele não acredita. Quem veio essa semana na missa viu que ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Maria Madalena vê Jesus, fala com Jesus, mas acha que Jesus é um jardineiro. Aonde o Senhor colocou o corpo dele? Os discípulos de Emaús andam com Jesus 11 quilômetros, sabe o que é isso? 11 quilômetros, daqui na Cidade Nova, caminhando com Jesus, e não reconhecem Jesus. Aliás, eles até zombam, né? Eles falam assim no caminho: tá certo que algumas mulheres falaram que viram ele, mas sabe como é mulher? Ainda fala assim, tipo, isso é coisa de mulher, sabe? Você hoje é preso de misoginia, não é? Tá na moda, né? Ah, esse mundo, hein? Olha. Veja, os apóstolos, o padre leu o Evangelho de João. Quem veio essa semana viu esse trecho no Evangelho de Mateus, um evangelho mais longo, que daí conta um pouco mais detalhes. E fala assim, que Jesus apareceu no meio deles, e Jesus ali, e eles não estavam acreditando.
Jesus fala para eles: sou eu mesmo, 2 vezes, sou eu mesmo, sou eu, toca em mim. Os apóstolos, teve apóstolo que achou que era fantasma. E aí Jesus fala assim: pega, tem um pedaço de pão aí, vou comer um pedaço de pão para mostrar que sou eu. Ninguém acreditou, gente, ninguém acreditou. E se você estivesse lá, também não ia acreditar. Pensa assim, você faz parte dos 12, você saiu lá para comprar um misto quente, a hora que você volta, nós vimos Jesus. E você ia falar assim: mas eu vi ele morrer, como assim vocês viram Jesus? Ninguém acreditou. Então não é essa história de que ele não tinha fé, é justamente o contrário, é uma fé que precisa da misericórdia, como todos nós. A fé é um evento de Deus, foi falado na segunda leitura. É Ele que vem ao nosso encontro e se dá. Para entender misericórdia, é preciso que a gente vá em 2 palavras. Uma palavra no hebraico, que é a língua de Jesus, e uma palavra no grego, que é a língua do Novo Testamento. A palavra no hebraico, Raamim. Raamim significa útero, entranhas. Dessa palavra que sai misericórdia. A língua hebraica, a língua de Jesus, era uma língua muito pobre. Você tem ideia? É uma língua que não tem vogal. Sabe? A, E, I, O, U. Não tem vogal. Pensa no seu nome. Tira as vogais. Fale agora. Assim? Sai um grunhido aqui do... É uma língua pobre, é uma língua escrita de lá para cá. Não tem vogal. Qualquer pinguinho pode ser letra. E por causa dela ser uma língua tão rústica, é uma língua que não consegue fazer abstração. O que é abstração? Aquilo que a gente não pega, por exemplo, paz, misericórdia, paciência. Não consegue ter termos assim. Quando ela vai falar de termos assim, ela tem que traduzir em coisas que a gente toca, que a gente pega. Então vou dar um exemplo. No original hebraico não tem a palavra paciência. Paciência é algo que não dá para pegar. Então como é que eles escrevem quando o texto no original fala que Deus é paciente? Eles escrevem assim, olha que curioso: Deus tem nariz comprido. Por quê? Porque eles olhavam o boi, quando o boi ficava bravo, o boi ficava... Não é assim? E aí eles pensaram o seguinte: quando a gente faz burrada, eu acho que Deus não fica assim. Ele respira fundo. Só que a gente faz muita burrada, então o nariz de Deus é comprido. Quando foi traduzido, o cara aí, em vez de colocar Deus é narigudo, você não tinha gente que ia ficar: ó, você é um abençoado aí com esse nariz de tubarão, né? O cara já faz essa transição e coloca: Deus é paciente. Assim também misericórdia, não tem uma palavra para designar misericórdia. Raamim significa útero, entranhas, e literalmente dor no útero, dor nas entranhas. Raamim significa que Deus nos ama com um amor de parto, com uma dor de parto. Ele nos ama, chega a doer nas entranhas dele. Uma outra coisa importante você saber é que no hebraico, na língua de Jesus, o lugar de sentimento não é o coração. Não é assim? Quando você está amando alguém, manda um coraçãozinho, não sei o que, faz assim, papapá. Porque aqui no Ocidente, para nós, o lugar de sentimento é o coração. Para eles não. O coração para eles é o lugar que toma decisão. Jesus fala assim, ó:
é do coração do homem que sai adultérios, que sai o roubo, que sai... O homem toma a decisão de fazer. O lugar de sentimento para eles é nas entranhas. É como se fosse dor de barriga. Chega a doer o amor que Deus tem por nós. Então veja só. Lembra da corda? A corda arrebentou. Deus tem misericórdia, dói nele. Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais esquecerei de ti. Amor de mãe, a mãe de útero, amor de entranhas. Segunda palavra, que daí é no grego. O grego já é o contrário do hebraico. O grego já é uma língua chique, já é uma língua de filósofo. Lembra? Sócrates, Platão, já é uma língua. Então já é uma língua de muita abstração. E da língua hebraica, para a gente se aproximar logo, para a gente não perder muito tempo, vai vir o latim, que misericórdia significa assim, ó, ter o coração do que sofre. Para você entender, você está passando na rua, tem uma pessoa caída no chão, está tudo machucada, você olha para ela e fala assim: ai que dó, coitado, mas segue o seu caminho. Misericórdia é ter o coração do que sofre. E se fosse eu? E se fosse meu pai? E se fosse alguém da minha família? Aí eu paro e ajudo. Percebe? Dó, eu sigo em frente. Misericórdia, eu paro e tenho o coração do que sofre. A corda estava arrebentada. Deus não teve dó da gente. Ele teve misericórdia, ele teve o coração do que sofre. Capítulo 2 da carta aos Filipenses. Ele que era de condição divina, não se apegou a isso, mas se rebaixou, se humilhou, se fez como nós, pecadores. Aqui você vai entender o porquê que Jesus vai ser batizado lá nas águas do Jordão. O batismo que Jesus recebe ali não é o sacramento do batismo. João Batista não institui sacramento. Quem institui é Jesus. Jesus ali, ele está se passando no meio dos pecadores. Ele está tendo misericórdia, ele está tendo o coração de quem sofre. Então quando a gente pede para que Jesus tenha misericórdia de nós, o que a gente está pedindo? Para que Ele veja a nossa dor, para que Ele veja a nossa situação e entre nessa situação. E não simplesmente tenha dozinho, tenha pena da gente. Tomé não estava aquele dia. A corda de Tomé, não é? Jesus tem misericórdia. No fundo, essa fala, se eu não tocar na chaga dele, se eu não tocar, lembra das entranhas? Se eu não tocar na misericórdia dele, eu não vou acreditar. E assim é conosco também. Lembra que o padre falou? Ninguém faz a corda por si. É a misericórdia dele que tem que bater na nossa frente e a gente pegar a misericórdia. Então não é uma fé boba de Tomé. É uma fé que você precisa, que você tem que pedir todo dia. Senhor, mostra-me o teu lado, mostra-me as tuas entranhas, mostra-me a tua misericórdia. E eu tenho a capacidade de reconhecer essa misericórdia. Porque pode acontecer de eu não dar bola para a misericórdia. Santo Agostinho tem uma frase assim: eu tenho medo da misericórdia passar na minha frente e eu não reconhecer, e eu não tocar. Olha que interessante.
A mesma misericórdia de Deus, essa compaixão de Deus, esse rahamim de Deus, é capaz de nos santificar ou nos afastar de Deus. Não por causa da misericórdia, mas por causa do modo como a gente acolhe a misericórdia. Faz de conta que a misericórdia é o sol. Quando o sol bate, por exemplo, na manteiga, amolece a manteiga. Mas quando o mesmo sol bate no barro, vai endurecendo o barro. A mesma atitude da misericórdia na nossa vida pode fazer com que você se aproxime mais ou vá endurecendo o coração. A misericórdia de Deus vai tentando, vai buscando você, vai até o último instante te buscando, mas pode acontecer de um endurecimento do coração de tal forma que Deus pode fazer de tudo na sua frente e a pessoa não volta atrás. Lembra que Jesus fala que somente o pecado contra o Espírito Santo não vai ter perdão? Por quê? Porque é justamente isso, gente. É não querer a misericórdia. Veja, você que está aqui nunca cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Qual é a prova? Que você está aqui. Mas se você não toca na misericórdia, pode ir de um endurecimento a outro, de um endurecimento a outro, e chegar um dia que trava. Aí, meu irmão, lembra que Jesus fala também na parábola de Lázaro com o rico? Mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos, para quem não quer ver, para aquele amigo seu, aquele parente seu, que insiste em falar, por mais que Deus tenha feito graças na vida dele, salvado de muita coisa, ter tido milagre, você foi lá e falou, e explicou para ele, por mais, se a pessoa está nesse processo de endurecimento, e não acho que é tão incomum isso, gente, porque a gente como padre toca direto nisso. Às vezes a gente vai dar a unção dos enfermos, às vezes um familiar pede, a pessoa está nas últimas, e a gente é enxotado da casa. A pessoa fala, não quero, não quero. A conversa do diabo pode ser assim, viu, você aprontou a vida inteira, agora no final da vida você vai querer pagar de santinho? E a pessoa cai nessa mentira e fala, não quero, não vou voltar atrás. Sabe aquela macheza espiritual, que dá uma de machão espiritualmente? É uma dureza de coração, gente. Não volta atrás, é triste isso, porque de novo, Deus pode aparecer com o coração aberto na frente dele, e ele não se abre. Agora pode falar, né, que já passou, mas na época da pandemia, o padre estava lá em Salto de pároco, e eu fazia muita loucura assim, né, missa escondida, né? Nem vou falar muito, senão... Mas todo dia, 10 horas da noite, pegava 2, 3 amigos, e eu ia com o Santíssimo na casa das pessoas, pegava uma âmbula grande que tinha, e ia descobrindo onde era a casa dos paroquianos, e levava Jesus. Chegava ali, era 2 palitos, rezava o Pai Nosso, dava a absolvição, rezava o Pai Nosso e dava a comunhão. Pensa só, na pandemia, sei lá, 3, 4, 6 meses sem comungar. A hora que você chegava com Jesus ali, a pessoa desabava. Teve uma casa que o padre foi, e aí reuniu todo mundo na garagem, o padre mandou chamar todo mundo na garagem, e aí a mãe falou assim para a menina, vai lá chamar seu irmão. O filho dela era uma pessoa que ia na igreja, não era assim acólito, assim que está perto do padre e tal, mas você via todo domingo com a família na igreja, mas aquele jeito de adolescente, sabe? E eu escutei lá de onde eu estava, fala que eu não quero saber mais de Jesus. 2 dias depois pegou Covid e morreu.
Foi castigo? Não foi castigo. Foi a misericórdia que estava batendo ali e a pessoa não reconheceu. Quantas pessoas no período da pandemia, que era muito mais santa do que ele, do que eu, e não comungaram, e Jesus bateu na porta da pessoa. O que acontecia muito nessa época era assim: a pessoa, ela chorava na hora que ela comungava, de emoção de Jesus estava ali, mas ela não entendia direito, sabe? Depois que passava 2, 3 dias, ela ficava assim: Jesus veio aqui em casa, Jesus lembrou de mim. Então vira e mexe, o padre recebia mensagens assim, falando, né? Mas veja, para você entender, a misericórdia bate na nossa porta e a gente não reconhece. Que hora que a misericórdia bate na nossa porta, Padre? Toda hora. Toda hora é o momento de você tocar em Jesus. Agora, numa enfermidade, numa promoção, no nascimento de um filho, no casamento, tudo é a misericórdia de Deus. São meios que Deus vai colocando para você se aproximar dele, ou para você consertar a corda. Você vem na missa, por exemplo, está aí morando junto, não está casado ainda, fica enrolando para casar, aquele chove não moia, e aí está escutando essa palavra do padre, é misericórdia batendo. Daqui a pouco nos avisa, o padre vai falar assim: vai ter curso de noivos, a misericórdia convidando você, vai ter catequese de adulto, depois, amanhã, quando der. Eu tenho medo da misericórdia passar na minha frente e eu não reconhecer. Não desperdice encontros com a misericórdia. Ele vem ao nosso encontro e fala: toque em mim. A gente precisa desse toque, gente. A gente não tem uma fé de Santa Teresa d'Ávila, mesmo ela precisou. A gente precisa tocar nele de modo palpável. Palavra. Por que na período pascal está aqui o círio do lado da palavra? Para justamente falar para você: ele está aqui presente, ele está falando com você. Porque o padre fica falando, fica em silêncio na missa, não fica prestando, porque é o momento da misericórdia. Ele se apresenta naquela hora que tem uma palavra que é para você, que é dirigida para você, que é para você tocar nele. Aí fui tomar água, aí estou disperso, aí percebe? Eu tenho medo da misericórdia passar e eu não tocar nela, Santo Agostinho. Tomé então percebe que ele tem que dar o pulo do gato e pedir: vem em meu auxílio, Jesus, traz a misericórdia. O que as pessoas estão achando que é misericórdia? As pessoas estão achando que misericórdia é assim, Deus vai fazer vista grossa com os pecados nossos e pronto. Não é isso. A misericórdia é Ele vem na nossa imundície, para que a gente toque nele e restabeleça a relação com Ele. Pensa assim, você vai confessar as pessoas, aí tem pessoa aí está 5, 10 anos sem se confessar. Como que está essa corda, né? Já está picadinha já. Se você está escutando essa palavra, a misericórdia está falando assim para você: vai confessar, cabra, não fica enrolando, toca em Jesus, não faz igual esse menino, não faz igual, de novo, mais de uma vez, eu cheguei para dar unção, a pessoa falou: não quero, às vezes fala até palavrão, não quero isso aí, não sei o que. A misericórdia batendo ali, e a pessoa é capaz de falar: não desperdice a misericórdia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,